Vamos viajar? Para onde? Quando criei esse programa, não imaginava que um convite como esse fosse ser algo tão utópico nos tempos atuais, nessa impossibilidade de viajarmos, especialmente para roteiros internacionais. Mas como eu tenho esse material arquivado de viagens anteriores, dá para fazermos essa brincadeira e continuarmos viajando através dessas imagens. O convite de hoje é para irmos para Nevers ou Nevers, cada um faz a pronúncia à sua maneira, que fica também na França. O Mosteiro das Irmãs de Caridade de Nevers é um instituto religioso que foi fundado no ano de 1680 em Nevers, na França. E agora é um espaço onde os peregrinos podem se hospedar e ainda aprender sobre a vida de Santa Bernadette Soubores, a jovem que conseguiu ver Nossa Senhora de Lourdes, a quem Nossa Senhora escolheu para aparecer no ano de 1858, na cidade de Lourdes, também na França. Eu estive lá nesse convento. Lá eu fiz alguns registros especiais que vale a pena nós irmos apreciando enquanto eu continuo a narração. É uma grande construção do século XVII, em 2 andares, com muitas janelas, dos aposentos das religiosas na época, onde muitas eram as vocações para essa congregação, que foi fundada por São Vicente de Paulo. Nós encontramos ali um pátio todo arborizado, uma pequena igreja, um museu contando a história de Santa Bernadette, além de uma imagem da santa ali no meio da praça e uma réplica da gruta Nossa Senhora de Lourdes. Vejamos mais algumas imagens colhidas no local. O instituto religioso se fez mais conhecido depois de receber a jovem religiosa Bernadette Soubores. Lembrando que após as aparições de Nossa Senhora de Lourdes e quando os milagres começaram a acontecer, o número de peregrinos crescia cada vez lá em Lourdes. Queriam conhecer o local, conhecer a história e também conhecer a vidente, a menina Bernadette. Para fugir à curiosidade geral e o assédio, no ano de 1860, Bernadette refugiou-se como pensionista indigente no Hospital das Irmãs da Caridade, em Nevers, que tinha em Lourdes uma filial. Ali ela recebeu instrução em 1861, pois ela era uma semi-analfabeta nos tempos das aparições. Em julho de 1866, Bernadette iniciou o noviciado no convento de Saint-Gildarde, que é esse de Nevers. E em 30 de outubro de 1867, ela fez a profissão religiosa da Congregação das Irmãs da Caridade. Ela dedicou-se à enfermagem até ser imobilizada em 1878, pela doença que lhe causou a morte, que foi em 19 de abril de 1879, com apenas 35 anos de idade. Uma imensa multidão assistiu ao seu funeral, porque ela já era uma pessoa muito conhecida por ter sido a vidente de Lourdes e pela fama de santidade que adquiriu nesses poucos anos no convento. Em 8 de dezembro de 1933, na festa da Imaculada Conceição, Bernadette foi canonizada como Santa Bernadette Soubores, pelo Papa Pio XI, depois de terem sido reconhecidos pela Santa Sé as virtudes pessoais e as curas milagrosas a ela atribuídas após a sua morte. A sua festa litúrgica é celebrada na Igreja Católica no dia 16 de abril. A presença de Bernadette em Nevers é marcada especialmente pelo seu corpo venerado com devoção pelos fiéis católicos de todo o mundo.
Além da capela simples, mas aconchegantes, Nevers ainda oferece aos visitantes um centro de documentação sobre a vida de Santa Bernadette. E também ali no convento das Irmãs é possível fazer as refeições e visitar um ambiente muito limpo, agradável, cheio da presença de Deus, pois lá é um convite à oração, especialmente para se sentar diante da réplica da Gruta de Lourdes, nos quintais do convento, e deixar que o nosso espírito sinta todo esse grande amor de Nossa Senhora que ela teve e tem pelos mais simples e pequeninos. Nós visitamos o museu. Ele contém fotos de Santa Bernadette, os seus manuscritos, porque depois que ela foi alfabetizada, ela escreveu os relatos das aparições de Nossa Senhora. E ali, então, num pequeno caderno, grava esses manuscritos, como outros que foram colocados em letras maiores e estão nas paredes para que possam ser apreciados. Nós vemos também objetos de uso pessoal, como roupas, guarda-chuva, a bolsa, entre outros. Bernadette era de uma saúde muito frágil. O guia que nos acompanhou, de nome Tony, ele nos falou um pouco acerca da medicação que Bernadette usava, que era o tabaco, e ali tem uma caixinha que era onde se armazenava essa quantidade. Vamos ouvir um pouco dessa explicação dele. O tipo de remédio, quando era lei, ela foi sempre doente. Também aqui, era mais doente que... E aqui essa era na enfermeria do santuário, precisava para pesar o remédio daquela época, que misturava para pesar exatamente o peso certo, para tentar de... Isso aqui era das orações dela? Essa adoração dela, crucifixo, seu livrinho. E aquela caixinha que tinha lá em Tabaco, já tabaco. que ela usava? Precisava porque naquela época era o único remédio para curar a asma. Certo. Naquela época. Não existia outro remédio. Eu pensava que era o melhor. Não fazia bem. Não, melhorou a situação dela. Também podemos ver a reconstrução do quarto da santa que foi feito mantendo em destaque a cadeira onde ela se sentava para rezar e para meditar. E dizem que é nesta cadeira que ela veio a falecer. A gruta que nós vemos ali no centro do pátio do convento é uma réplica da Gruta de Massabielle de Lourdes, onde se deram as aparições de Nossa Senhora, a menina Bernadette. Nós vemos ali uma imagem de Bernadette ajoelhada, olhando para a figura de Nossa Senhora na rocha, assim como ela fazia durante as aparições. Um pequeno pedaço da rocha da Gruta de Lourdes foi trazido para Nevers e está lá fixado na parede como uma relíquia. E no centro da gruta tem um pequeno altar para celebrações e os velários, tanto com velas de cera como velas artificiais, que o povo acende em devoção à santa. E existem alguns bancos na praça, na mesma disposição que se tem em Lourdes, para as orações, reflexão, meditação, pois lá é um lugar de muito silêncio. Na minha visita em Nevers, eles estavam construindo um mosaico contando a história de Santa Bernadette. Um mosaico feito com pastilhas coloridas. E aí cada peregrino tinha a oportunidade, através de uma contribuição, de adquirir algumas pastilhas para ajudar nessa montagem. E eu também tive o privilégio de deixar a minha contribuição, colar algumas pastilhas e fazer algum registro também. Eu creio que atualmente os mosaicos já estejam completos, mas valeu muito pela experiência.
deixando para finalizar esse roteiro, talvez o ponto mais especial dessa visita, que é a Capela de São Gildardi. Uma pequena igreja, mas muito bem organizada, com muito zelo, bom gosto e muitas flores no local. Todo feito em pedras, com lindos vitrais, especialmente na cúpula. O piso também com mosaicos coloridos e bem trabalhados. Tudo lá está preparado para celebrações ocasionais para grupos de peregrinos e tem também uma capela do Santíssimo para orações e para adoração. Mas um canto da igreja guarda uma grande preciosidade, o corpo incorrupto de Santa Bernadette Souboulos. Após quase 150 anos, não existe o mínimo sinal de putrefação. É sem dúvida uma visão impressionante. E se eu olhei várias vezes, a gente se aproxima, a impressão que dá é que é uma jovem adormecida. Inclusive ela está virada um pouco de lado, passando mais ainda essa impressão de naturalidade na expressão do seu rosto e aquilo que a gente pode contemplar. Lembrando que em 22 de setembro de 1909, 30 anos após o seu velório, o seu cadáver foi exumado e o corpo foi encontrado intacto para surpresa e admiração de todos aqueles que presenciaram o fato. A notícia correu bastante. Aí, 10 anos depois da primeira exumação, em 1919, houve uma nova exumação, que foi conduzida pelos doutores Talon e Conte, com a presença do bispo da cidade de Nevers, bem como o comissário de polícia e representantes da municipalidade e da igreja. A situação encontrada foi exatamente a mesma da primeira exumação. Parte do relatório do Dr. Conte sobre esta segunda exumação diz assim: deste exame, concluo que permanece intacto o corpo da venerável Bernadette. O corpo não estava em putrefação nem em decomposição, o que seria esperado como normal após 40 anos de seu sepultamento. Diante disso, assim a 18 de novembro de 1923, o Papa Pio XI assinou o decreto reconhecendo a heroicidade das virtudes de Bernadette. Uma terceira exumação foi efetuada em 12 de junho de 1925, para a retirada das relíquias, e logo após se procedeu à sua beatificação. E a canonização aconteceu 8 anos mais tarde, em 1933. Uma urna de cristal foi confeccionada para guardar o corpo de Santa Bernadette. As freiras cobriram o seu rosto e as mãos com uma camada fina de cera, e desse jeito foi colocada dentro da urna, como podemos lá apreciar, quem puder chegar um dia nesse local. Esta urna, com o seu corpo ainda incorruptível, encontra-se desde o dia 3 de agosto de 1925 na igreja de São Gildardi. Essa preciosidade do corpo de Santa Bernadette, inclusive, é orientado para não se fazer imagens. Mas hoje, com os celulares, é possível bem que discretamente a gente fazer alguns registros. Foi o que eu tentei fazer. Narrar toda essa história sem mostrar aquilo que os meus olhos conseguiram ver, parece que não dá tanta credibilidade. Espero que através desses registros vocês consigam entender o que é um grau de santidade, que é alguém que já foi escolhida como jovem para receber as palavras de Nossa Senhora e depois teve o seu corpo então preservado, diferentemente da maioria de todos os mortais. Bernadette e Nevers carregam a marca da pequenez usada por Deus para revelar-se amorosamente aos que se arvoram demais em suas grandezas. Mais uma história bonita trazida aqui no Vamos Viajar, esperando que vocês tenham apreciado e sempre os convidando a continuarem apreciando os vídeos do nosso canal. A nossa playlist traz vários destinos muito interessantes e convidando-os mais uma vez. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/Diocese de Apucarana. Deixe o seu comentário ali para que a gente possa continuar impulsionados, viajando e mostrando histórias bonitas sempre para vocês.